Bom dia. Então, como já foi dito, hoje nós vamos ter uma aula. Na verdade, não é uma pregação, é uma aula sobre batismos, amém? Então, vamos aprender algo sobre essa, que é uma das ordenanças da igreja. Nós só cremos em duas ordenanças, que é o batismo, isso que vamos falar, o batismo e a ceia do Senhor. Então só tem nós que somos evangélicos, somos, como muita gente tem medo de dizer, protestante, mas eu sou protestante, eu não sei você, eu sou. Eu protesto contra o pecado. Vocês? Amém. Também? Então você é protestante também. Amém? Não tenha medo de dizer isso. Porque Jesus também, se você for estudar, ele é um protestante mesmo, daquele que veio mostrar, e tudo que ele veio falar sobre isso está envolvido nessa questão de batismos. Então, amados, como é uma aula sobre batismo, essa palavra batismo, ela significa, se você for orar no original, ela significa imersão. Ou seja, você emerge, você está lembrado do submarino, ele vai, de repente o comandante manda ele submergir, ele desce. E fica lá embaixo, no fundo do mar. Então ele submergiu. E é o que acontece com o batismo. Na verdade, amado, esse batismo, são três tipos de batismo que a Bíblia fala. O batismo no corpo de Cristo, que é em Jesus, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. São esses três batismos que a gente vai estudar aqui. Eu vou dar uma acelerada, porque no final dessa matéria, eu, como de costume, eu oro para aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Amém? Então, se tem alguém da turma que ainda não é batizado com o Espírito Santo, se esse é seu problema, o problema acabou hoje. Amém? Então, vamos lá. O batismo em Jesus. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 3. Então, nós vamos dar uma olhada aí em alguns versículos mostrando o batismo em Jesus. Antes dele colocar, amados, entenda algo. Quando houve a queda de Adão, isso é muito importante você saber. Quando houve a queda de Adão e Adão morreu espiritualmente, se você for estudar dentro do contexto da Bíblia geral, isso foi uma catástrofe. Principalmente tanto para a terra como para os seres humanos. Você não tem ideia da tragédia que houve quando o homem morreu espiritualmente. Ele simplesmente perdeu aquela comunhão que ele tinha com o Pai, ele perdeu a intimidade que ele tinha com o Pai, perdeu a comunhão, perdeu a sensibilidade espiritual, perdeu essa questão de você estar consciente da presença de Deus, e tudo isso foi perdido com a queda. Então isso foi uma catástrofe. É tanto que para resolver isso, teve que ter uma intervenção do próprio Deus, mandando o Filho dele, porque não tinha como ser diferente. E se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Deus até tentou de outra forma. Usando, a gente poderia dizer, os patriarcas. Depois os patriarcas não deram certo. Depois veio a lei de Moisés. A lei de Moisés também, de uma forma ou de outra, se viu como um aio, não para resolver o problema, porque a lei, ela não curava você por dentro, a lei só dizia até onde você deve ir. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, mas isso não fazia com que a pessoa realmente melhorasse daquela situação. É como um termômetro. Eu gosto de explicar isso como um termômetro. Se a criança está com febre, o que é que você faz? Você bota um termômetro na criança. O termômetro indica, está com 38. Está com febre. Mas o termômetro não cura a febre. Entendeu agora? A lei se via como algo dessa forma. A lei até dizia, você pecou, mas não restaurava a pessoa por dentro. Tinha que haver uma mudança interior. E tinha que ter uma morte. Por que tinha que ter uma morte? Porque vocês se lembram que quando Adão pecou, o que foi que Deus fez para remediar a situação naquele momento? Adão viu que estava nu com Eva, e eles se cobriram de folhas de figueira, uma folha de figueira, e
Deus não aceitou aquilo. Por que Deus não aceitou aquilo? Porque aquilo havia uma justiça própria, ou seja, o homem tentando resolver o problema. E o que foi que Deus fez? Deus, a Bíblia não diz se foi um anjo, quem foi, mas Deus pegou a pele de um animal, presta atenção, pegou a pele de um animal. Então, se ele pegou uma pele de um animal, houve uma morte. Houve um derramamento de sangue. Ou seja, um animal inocente morreu para cobrir o pecado de alguém, Adão e Eva. E a Bíblia chama isso de expiação. Então, houve uma morte de uma pessoa inocente, vamos dizer assim, para cobrir o pecado. Então, a partir daquele dia, na mente de Deus, ele falou isso lá em Ezequiel, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, para você estar aqui hoje, alguém teve que ter derramado sangue. E quem derramou por você? Jesus. Como se Deus estivesse consertando que um animal inocente lá, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, Deus pegou o filho dele também, da mesma forma, e derramou o seu sangue, porque Deus já tinha determinado, sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. E Jesus um dia fez isso por você e por mim. Por isso que nós somos eternamente agradecidos ao que Jesus fez por você. Porque senão, amado, não tinha jeito para você não. Todos nós aqui reunidos, íamos todos para o inferno sem condições nenhuma de resolver o problema. Então houve uma expiação. Houve um holocausto. Um animal morreu naquela época. E como aquele animal que morreu apontava para o sacrifício perfeito, aquele animal tinha que ser perfeito. Podia ser um cabrito, podia ser uma ovelha e podia ser um bezerro também. Um bezerro, um cabrito ou uma ovelha. Tinha que ser de uma cor só. Presta atenção à exigência bíblica. Tinha que ser de uma cor só. Não podia ter mancha na pele. Não podia ter alguma marca se aquele animal brigou, fez alguma coisa e ficou uma marca no corpo. Não podia ter. O sacerdote examinava o animal e aquele animal era levado para o sacerdote para ser imolado. A partir de 8 da manhã até as 5 da tarde começava o sacrifício de animais nédios, como a Bíblia diz. Naquela podridão onde tinha muito sangue, ali estava simbolizando o perdão de pecados. Quando Jesus ele derramou seu sangue, ele estava pensando em você. Amém? E quando no holocausto você teria que comer a carne de um cabrito, ali estava falando da saúde do seu corpo. Porque isso aconteceu, a Bíblia fala até com mais exatidão, chama isso da Páscoa do Senhor, onde lá toda a família de Israel, Deus avisou que teria que pegar um animal, imolar o animal, colocar o sangue nos umbrais da porta. Então cada família de Israel tinha que fazer aquilo. E não só colocar o sangue do animal, mas tinha que comer a carne. Aí Jesus disse lá em João, se você não comer a minha carne, você não terá vida em vós mesmo. Não sei se você lembra desse versículo de João. Isso tudo, meu amado, para bater a Bíblia, lá e cá. Sempre a Bíblia se encaixando. Então, amados, isso realmente foi algo extraordinário. Porque a morte de Jesus, ela consertou uma tragédia que houve com a raça humana. Uma tragédia, amado. Por isso que você vê, às vezes você se depara com a notícia na televisão ou no jornal, uma determinada pessoa, um homem estrupou um bebê de 3 meses. Aí você diz, como pode isso? Como você acredita que um homem normal, porque se você for botar ele, levar ele para o psicólogo, ele é normal. Ele é igual a você. Está tudo normal, os exames tudo normal. Mas ele é capaz de estrupar uma criança de 3 meses. O que foi isso que fez? A catástrofe houve lá com a queda de Adão. Então, se uma pessoa não tem Jesus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso que você se depara aí com as coisas. Por quê? Porque para ele se livrar disso, ele tem que morrer e nascer de novo, amado. Essa catástrofe que houve no universo só resolve com morte. Se você não morrer e nascer de novo, não há como você se livrar dessa sentença.
Por isso que Paulo chama que éramos filhos da ira. Mas Paulo foi muito bonzinho. Porque se você for para o original lá, aquilo ali é filho do diabo. Mas Paulo, para não deixar muita coisa muda, disse, foi filhos da ira. E Jesus, uma vez falando dos religiosos, ele disse, o vosso pai é o diabo. Disse para os religiosos, vosso pai é o diabo. Olha aí como uma coisa séria. Então, amados, quando ocorre essa mudança em você, você aceita Jesus como seu Salvador, você é introduzido no corpo místico de Jesus, que é justamente o batismo em Cristo. Você, quando aceita Jesus, o sangue que Jesus derramou vem sobre você, purifica você de todo o pecado, e imediatamente o Espírito Santo de Deus vem e começa a habitar na sua vida. Você se torna uma pessoa habitável para o Espírito Santo de Deus, que ele é santo. Então ele tem que habitar num corpo que foi santificado pelo sangue de Jesus. Entendeu agora? Então, amados, o batismo em Cristo é justamente isso. Quando você confessa, você faz parte. Cadê os versículos que eu botei para 1 Coríntios 12? Coloca aí, amados. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Aí, ó. Porque assim como é um corpo e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, quando você confessa Jesus como seu Salvador, você se torna membro do corpo de Cristo, onde Cristo é a sua cabeça e você é o corpo. Nós somos membros do seu corpo. Então, você foi introduzido nele. Aí Paulo disse, aquele que se junta ao Senhor se torna um com ele. Então você, Jesus, é um com ele agora, nesse exato momento. Jesus, quando estava orando por você e por mim, lá no capítulo 17 de João, ele disse, Pai, eu não quero que os tires do mundo, porque eles do mundo não são. Mas eu quero que eles sejam um, como nós somos um. E eu dou o exemplo do café com leite. Quem tomou café com leite aqui hoje? Várias pessoas. Você, depois que mistura, você pode separar? Por quê? Porque são duas substâncias homogêneas. Você não pode separar. É o seu espírito com o Espírito Santo de Deus agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, o seu espírito habita o Espírito Santo do Deus vivo. Agora. Então, qual é o segredo? É você aprender a ter intimidade com esse ser que mora em você, ter comunhão com ele, ter a real consciência de que ele habita em você, porque se você não trabalhar isso na sua vida, você sempre vai ser aquele mais ou menos. E se você mergulhar nessa comunhão, você vai ficar muito sensível a ouvir a sua voz, a ouvir as suas inclinações. Você vai aprender a ser guiado por ele. Você vai aprender a estar sempre um passo na frente do diabo. Porque você já viu, se você não tiver um passo à frente do diabo, você vai estar sempre resolvendo problema na sua vida. Você já notou isso? Já acorda para resolver problema. Vai dormir para no outro dia resolver problema. Você tem que estar um passo à frente do diabo, porque quando os diabos chegar para fazer isso, você já sabe. Esse é o segredo do Evangelho. É você estar um passo à frente do diabo. E o Espírito Santo quer isso na sua vida. Agora, isso custa uns mergulhos na presença dele. Isso custa oração. Isso custa rendição aos seus pés. Coisas que, às vezes, nós não queremos fazer. Temos preguiça. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Mas está disponível para você todo esse poder, como o ar que você está respirando agora. E eu tenho certeza que você não está com dificuldade de respirar. Então, assim como você está respirando, assim também está fácil de você absorver esse poder dentro de você, que já habita em você. Amém? Então, quando você se torna um com ele, esse é o batismo em Cristo. Você se torna membro dele quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E todos vocês aqui que estão aqui no discipulado, vocês já fizeram isso. Amém?
Então vocês, prestem atenção. Vocês estão desse lado ou desse? Estão misturados, né? Não, tudo misturado, né? Então pronto. Então vocês têm que ter essa consciência de que vocês são um com o Senhor. Porque esse é o batismo em Jesus. Gálatas 3. Vocês estão querendo que eu volte de novo, porque às vezes eu sou muito rápido. Eu começo tudo de novo. Gálatas 3, 26 a 28. Vamos lá. Olha. Pois todos vós, vocês que são do discipulado, presta atenção, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé e em Cristo Jesus. Continue. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, olha aí, o batismo em Cristo, de Cristo vos revestiste. Ou seja, você revestiu de uma nova roupagem. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Como diz lá em Eclesiastes, que as suas vestes sempre sejam brancas e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Então ali, ó, revestir. O que é revestir? É você se tornar, amado, semelhante a Cristo. Se revestir dele, se cobrir dele, ser um com ele, ficar parecido com ele, ser como se fosse uma miniatura dele aqui na terra. Entendeu agora? É isso que fala esse versículo. Amém? Então, você tem a realidade de que você e Jesus agora é uma coisa só. Repita comigo, eu e Jesus somos uma coisa só. Em todo o tempo. Até a consumação dos séculos. Não só agora, mas até a volta de Jesus. Você e ele é uma coisa só. Imagina o poder de realização que você pode fazer. Você tem um sócio desse habitando com você. Imagina aí, você tem um sócio desse dentro de você. Eu gosto sempre de dizer, o Espírito Santo às vezes me diz, você só erra se você quiser. Amém? Você crê nisso ou não crê? Porque Deus já está lá na frente. Deus já está lá na frente, amado. Então você está querendo ir para o negócio lá na frente, ele já está lá para dizer se vai servir ou não. Agora você tem que ser sensível para ouvir um não e dar glória a Deus. Por isso que às vezes nós, pelo fato de não termos essa consciência de que nós somos um em Cristo, pelo fato do batismo, e fomos batizados nele, nós às vezes abortamos as coisas de Deus nas nossas vidas. Porque você se mete para fazer umas coisas que não tem nada a ver com o que Jesus tem para você. Jesus é tão maravilhoso que quando você chegou para junto dele, se tornou um com ele, ele concedeu um plano para você. Ele arquitetou um plano perfeito. Que no Salmo 18 diz que o caminho do Senhor é perfeito. Então esse plano que Deus tem para você, pelo fato de você ser um com ele, é perfeito para a sua vida. Mas irmão, eu não estou vendo, mas vai ver. Basta só você ficar perseverante na obra do Senhor, que você vai ver a perseverança que isso vai custar para você. Quando você chegar no que Deus tem para você, você vai ficar tão maravilhado, mas tão maravilhado, que você não teria outro lugar para escolher senão aquele que você está vendo. E você está fazendo tudo para chegar nele. E esse plano já está pronto. E ele ainda deu uma linguagem sobrenatural para você estar orando por ele já. Eu vou falar daqui a pouco. Vamos voltar primeiro para cá. Então vamos falar um pouco agora sobre o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É justamente você vai manifestar, presta atenção, você vai manifestar o que ocorreu dentro de você, a mudança interior, o novo nascimento, que você agora é uma nova criatura, e que você já está vendo que você é. Você já viu que você não tem mais prazer em mentir? Você já percebeu que você não tem mais prazer em enganar ninguém? Você já viu que tem algumas mudanças em você? De repente você está com vontade de vir para a igreja?
De repente você está com vontade de cantar um hino. De repente você compra uma Bíblia para ler. De repente você entra no louvor. De repente, o que é isso que está ocorrendo? A vida de Deus está aflorando de dentro para fora. A vida Zoé de Deus, tá? Ela está aflorando. A vida de Deus está se manifestando. E as pessoas que te conhecem estão vendo, ele está diferente agora. E às vezes, quando você busca o Senhor de uma maneira tão intensa, as pessoas vão chegar para você, eu quero que você tenha, eu quero também. Porque você vai começar a manifestar Cristo. Você vai começar, porque você é um com Ele. Então, tudo que você faz, tem algo dele no que você está fazendo. Como Sundar King, o autor do Apóstolo dos Pés Sangrentos. Um homem muito rico lá da Índia, ele deixou tudo. E foi pregar o evangelho na Índia. Ele andou tanto lá na Índia que o sandália comeu e ele começou a andar descalço. E os pés dele começaram a sangrar. Mas ele não parou. E quando ele chegava numa casa para pedir água, ele pediu água a uma criança, a criança foi lá dentro. Mamãe, Jesus está lá fora. Oh, glória. É isso que vai acontecer com você, amado. Quando você mergulhar para ser íntimo dele. E você já tem condições, porque você já é um com ele, por causa do batismo em Cristo. Então, essa mudança que houve em você, que está ocorrendo ainda, e vai ocorrer mais, você vai manifestar isso publicamente, para as pessoas verem. E o que é isso? O batismo nas águas. Então, a Bíblia já mostrou isso. Lá em 1 Coríntios, aqui, vamos ver aqui onde foi que eu botei isso. Em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Isso já aconteceu no Velho Testamento. 1 Coríntios 10, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. O próximo. Tendo sido todos batizados. Olha aí, ó. Assim na nuvem como no mar. Eles passaram pela água. Amém? Isso já ocorreu lá no Velho Testamento. Se ocorreu no Velho, e ocorreu no Novo, amado. Então, quando você faz isso, ou seja, o pastor faz uma piscina, pode ser na praia, pode ser numa lagoa, pode ser no rio, onde tiver água. Você pode marcar com o seu pastor, o pastor vai pegar você, vai orar e vai mergulhar você na água todinho. Por que todinho? Porque é sobre imersão, batismo é imersão. É como se, espiritualmente falando, você levasse um caldo do Espírito. O Espírito vai dar um caldo em você, nele mesmo. Entendeu agora? É o Espírito que vai pegar você e mergulhar você no Espírito. Bum! Você vai ficar cheio do Espírito. Quando ocorre isso, o que é que acontece? É uma mudança em você incrível. Você começa a falar numa língua que você nunca falou. Que é o batismo com o Espírito Santo. Entendeu agora? Então passaram pela água, foram batizados na nuvem e foram batizados no mar. Isso era mostrando que houve na velha aliança também esse tipo de batismo que, não sei se você já se batizou, a igreja vai fazer um outro batismo, você vai chamar a sua família, você vai mostrar para a igreja que você agora é uma nova criatura. E a tipificação disso é você mergulhar na água, onde as coisas velhas se ficam lá para trás, e quando você sai da água, ressuscita que você nasceu de novo e agora você tem uma novidade de vida. É uma vida nova. Mas isso já ocorreu no seu interior. Entendeu agora? O batismo nas águas é só um exemplo para se mostrar do que houve em você internamente. Então esse é o batismo nas águas. Abra aí Colossenses 2,12. Colossenses 2,12. Olha aí. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Presta atenção, ó. Sido sepultado, quando você mergulha, está simbolizando o seu sepultamento, e quando você igualmente fosse ressuscitado,
Quando tira você de volta, ocorre isso aqui, ó. Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Porque a Bíblia diz, meus amados, que nós morremos com ele. Não diz, nós morremos com ele e nós ressuscitamos com ele. Fomos sepultados com ele. Jesus foi lá, tomou a chave da morte que estava com o diabo e venceu lá na cruz e mostrou ao universo o escrito de dívida que era contra nós. Presta atenção, o escrito de dívida que era contra você. Jesus pregou na cruz, morreu, ressuscitou e mostrou isso para o universo inteiro, que você agora é uma nova criatura e nenhuma condenação há na sua vida, o resto da sua vida. Porque quem justifica é o Senhor. Isso foi o que ocorreu com você. E você faz isso para mostrar para as pessoas que te conhecem que você agora é uma pessoa totalmente diferente. Que as coisas velhas se passaram, que você não mais tem prazer de voltar para aquela vida velha. Preste atenção, que quando eles passaram pelo mar e foram para o outro lado, o mar se fechou. Está lembrado que o mar se fechou? Mesmo que você quiser voltar, não pode mais. Porque o mar não vai se abrir de novo para você passar de volta e voltar para o mundo, voltar para o Egito. O Egito simboliza o mundo, mano. Faraó, o Satanás. E o mar do sangue de Jesus. Por isso que até o nome combina, o mar vermelho. O sangue de Jesus, quando se fechou, o mundo morreu. O mundo morreu para você, meu irmão. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Já viu isso na Bíblia? Eu não vou dizer onde está não, para você chegar em casa, você ler, para aprender onde está. Amém? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque se você fizer isso, o amor do Pai não vai estar em você. Glória a Deus. Aquele que me ama será amado meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Então, se você diz que ama a Deus, mas não guarda a sua palavra, você está enganando a você mesmo. Todos aqueles que me amam, guardam a minha palavra. E eu me manifestarei a ele. Então, leia a Bíblia, meu irmão. Você que está no discipulado, leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias é dia de ler a Bíblia. Você não come todo dia? Ou você passa 3 dias sem comer? Se você for passar assim, se for jejuando, tá bem. Mas se não for, aí... Mas eu creio que não é. Você come porque você tem fome e dá vontade de comer, mesmo você come. Mas então, se você tem vontade de comer para o seu corpo, então você tem vontade de comer para o seu espírito. E seu espírito só se alimenta da palavra. Paulo disse lá em Colossenses 3,16. Coloca aí, amado. Colossenses 3,16. Olha aí. Habite ricamente. Olha aí. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é habitar ricamente? É abundância. É uma coisa abundante, é uma coisa exagerada. A palavra de Deus em você, amado. Palavras são os martelos e os pregos, amado, que o Espírito Santo usa para construir o que tem que se construir e desconstruir. Porque antes de Jesus chegar na sua vida, você já tinha construído várias coisas. E Jesus quer desconstruir isso aí. Na verdade, são 2 obras ao mesmo tempo. Construção e desconstrução. Em todo momento da sua vida, você está em desconstrução e construção. E o Espírito Santo é quem está no comando. Porque ele é quem sabe o plano de Deus para a sua vida. Então, se tem algum quarto que você fez errado, ou uma sala errada, ele vai derrubar esse quarto e essa sala e vai mandar você construir um certo que está de acordo com o plano de Deus. E às vezes, nessa desconstrução, dói. Dói porque você montou um negócio e você acha que aquilo ali é a coisa de todo mundo. Aí o Espírito Santo chega e derruba isso. E agora?
Imagina aí para Abraão entregar Isaac. O pensamento que ele ficou. Ele foi obediente. Até levar mesmo, porque ele consciente pela fé. Mas ele, amado, era o filho dele, era o filho tão esperado. E você vai ter que deixar uns Isaaczinhos que tem na sua vida de lado, viu, meu irmão? Você tem que deixar uns Isaaczinhos de lado, porque senão a manifestação do que Deus tem para a sua vida não vai ocorrer. Vai ter que deixar uns Isaac de lado. E para deixar uns Isaac, às vezes, tem sofrimento. A alma vai gritar. A alma vai espernear. A alma vai fazer todas as equações do segundo grau, vai fazer logaritmo, vai fazer todo tipo de cálculo, para ver se continua com aquele Isaac, mas o Espírito Santo vai dizer, não tem jeito, tem que destruir, tem que tirar da sua vida. E isso dói. Isso dói. Mas às vezes é preciso um corte, amado, para resolver. Amém? Eu trabalho no hospital há muito tempo. E às vezes você chega com um apendicite, está doendo muito. Como é que resolve? Se cortar e tirar. O médico só abre você, tira e depois costura e você fica bonzinho. Pronto. Houve um corte, houve uma incisão, houve. Mas você ficou bom. Às vezes, espiritualmente, ocorre com a gente também. Você vai ter que deixar umas coisinhas de lado, viu, meu irmão? Diga para o seu irmão lá. Meu irmão, você vai ter que deixar umas coisinhas de lado. Diga para ele. Deixe seus Isaac de lado. Deixe seus Isaac de lado. Aleluia. Então, amados, Marcos 1,9. Estou falando sobre o batismo nas águas ainda. Marcos 1,9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão, para se cumprir o que tinha acontecido com as profecias sobre Jesus. Olha aí, Jesus também foi, da mesma forma, batizado. Porque entenda algo, os 4 evangelhos ainda é o tempo da lei. Tempo da lei. Então Jesus teve que cumprir toda a lei. Tudo que estava escrito sobre ele. Jesus não admitiu fugir daquilo que estava escrito sobre ele. Por isso que a sua salvação nasceu de uma obediência e não de uma desobediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele foi obediente. Como dando exemplo que você também tem que ser obediente à palavra do Senhor. Amém? Então, para você fazer isso, amado, você tem que mudar por dentro. O novo nascimento você já teve. A nova criatura você já é. Você foi revestido de Cristo. Você nasceu de novo. É uma nova criatura. E Joel profetizando, ele diz assim, nunca houve e nem haverá ninguém igual a você até a consumação dos séculos. Igual a você não tem não. Nunca houve nem haverá uma pessoa igual a você. Por quê? Porque em vós habita o Espírito Santo de Deus. Isaías profetizou, Emanuel, Deus conosco. Amós diz, ele habita no meio de vós. Tinha várias profecias, amados, mostrando e que Deus sempre quis isso. Habitar no meio dos homens. E Ezequiel falou, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí Jeremias disse assim, e eles terão um só coração. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E isso aconteceu com vocês. Aconteceu com vocês. Eu estou falando para a realeza aqui. Estou falando para reis e sacerdotes. Olha aí o meu privilégio de estar aqui como um garçom servindo a vocês. Eu estou diante de reis e sacerdotes aqui. Eu estou diante de príncipes e de princesas. Que lá no céu você é visto assim. Eu não sei se você se vê assim, mas o céu vê você assim. E procure se ver como o céu vê você.
Porque você vai resolver muito problema só pela essa consciência que você vai ter. Você não vai ser aquela pessoa que vai estar todo o tempo lá como é? No Vale de Jeová, como é que se diz? O povo diz? No Estreito de Jeová. Meu irmão, eu estou no Estreito de Jeová. Uma vez um irmão me disse, eu estou no Estreito de Jeová. Aí outro me disse, eu estou pendurado na graça. Eu digo, meu irmão, um negócio de pendurado na graça. Eu estou pendurado na graça. Eu digo, mas rapaz, que coisa séria. E a gente vê cada irmão com cada coisa, meu irmão. Agora, isso só porque não lê a Bíblia. Você está, então, cuidado para não cair, você já está pendurado na lei. A chance de cair é grande. E por aí tem muita coisa, mano. Teve um que me disse, não, meu irmão, você pode viver perto do pecado, você só não pode se contaminar totalmente. Eu digo, onde foi que você aprendeu isso? Sabe o que é isso, amado? Falta de instrução na Bíblia. Então, essas mudanças que houve em você, amado, que você já é membro do corpo de Cristo, você já é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, você se batizou nas águas, ou seja, você declarou para o mundo viu que você fez aquilo, você simbolizou isso quando você desceu na água e o pastor trouxe você de volta, que eu mostrei aqui em Colossenses, você ressuscitou. E agora, amado, depois disso tudo, agora chegou o outro batismo, que é para deixar a coisa completa, que é o batismo no Espírito Santo. Amém? E dentro desse batismo, se você começar a se aprofundar, você vai ver uma outra situação. Você vai pegar suas emoções, que te atrapalham tanto, e vai também batizar elas no seu espírito. Entendeu agora? Você já viu que quando um crente se desvia, ele se desviou, sabe que área? Nas emoções. Todo crente que se desviou foi nas áreas das emoções. Vá atrás, que foi nessa área. Então, para você acabar com isso, então você vai pegar essas suas emoções e colocá-las dentro do Espírito. Para o Espírito ter controle sobre elas também. Para você não se perder. Para você não se perder. Porque as suas emoções, amados, se você não tiver cuidado, elas vão se voltar contra você. Imagina aí, as suas emoções contra você. O que é que você vai fazer? Você não sabe, é por isso que as pessoas vão para psicólogo, vão para psiquiatra, porque não tem como resolver isso. Mas tem como resolver isso, amém? Então, o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24, 49. Olha aí. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto seja revestido de poder. Isso aqui, amado, essa promessa aí, ó, promessa do meu Pai, ela começa desde lá do Gênesis. Deus sempre quis habitar dentro das pessoas. Um só povo, um só coração. Um com Ele. Amém? Então, você vai ver isso lá em Jeremias, você vai ver isso em Ezequiel, você vai ver isso em todos os profetas menores. Aí Jesus, quando chegou lá em Lucas 24, 49, Jesus já aqui, ó, em 24, 49, ele já tinha ressuscitado dos mortos. Ele passou 50 dias depois que ressuscitou dos mortos. Ele disse, ó, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Joel, capítulo 2. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Ezequiel diz, eu vos darei um espírito novo. Jeremias também disse da mesma forma, eu vos dar um coração novo. E sempre Deus, os profetas, trazendo a mensagem que um dia esse grande poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, ia habitar no meio dos homens. Amém?
Aí Jesus disse, vão para Jerusalém, porque do alto, olha aí, porque do alto sejais revestido de poder. Vamos voltar um pouquinho. Lá no Salmo 131, acho que 131, falando sobre o óleo sobre a barba de Arão. Está lembrado? Se eu colocar, já disse isso aqui, se eu colocar um balde aqui, cheio de óleo, derramar aqui na cabeça de Neiso, o óleo vai derramar só sobre a cabeça? Vai escorrer para o resto do corpo. Quando Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele, sobre uma pomba. Aquela unção veio, ele é o cabeça, mas derramou até as orlas dos seus vestidos, amado. Por isso que Isaías 61, coloca aí, por favor, Isaías 61, 1. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr liberdade aos algemados. Essa unção aí foi derramada sobre você também. Você tem essa unção aí na sua vida agora. Por isso que você está pronto para pregar o Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide. Porque você tem essa mesma unção dele. Você pode, viu, meu amado, que está no discipulado, você pode pregar o Evangelho a toda criatura. Porque essa unção está também sobre você. E para você ver isso, basta você ir. Teoricamente não vai acontecer nada, mas na prática você vai ver que acontece. Sexta-feira mesmo, hein? Jacaré estava pregando e no meio da pregação a menina já atravessou a rua e disse que tinha sido tocado pela palavra que ela tinha dito e estava querendo oração. E ela veio e a gente orou, ela foi renovada e com o Espírito Santo. É em tempo real. Não é conversa de carochinha, não. É prego batido, ponta virada. Amado, o Evangelho é prego batido, ponta virada. O Evangelho funciona. Diga para o seu irmão lá, irmão, o Evangelho funciona. Não tem nada de teórico. Não tem nada de teórico. Quem é teórico é a religião, é a filosofia. Aí é teórico. É relativo. Tudo na filosofia é relativo. Você vai falar da salvação, é relativa. Essa salvação que vocês creem é relativa. O diabo quer trazer confusão na mente das pessoas. Então, amados, a unção que Jesus recebeu lá no Jordão. Aí ele disse, vão para Jerusalém. Aí quando chegou aqui em Atos, Atos capítulo 1, amado. 4, 5 e 8. Olha. E comendo com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ó, que ele disse, de mim ouviste. Ele está falando de Lucas 24, 49. Agora o 5. E comendo com eles, o 5 isso. E comendo, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O 8. Mas recebereis poder. Diga poder. Esse poder aí, amado, se você for ver no original, é tão poderoso. É tão poderoso. Tem uma palavra que essa palavra é dínamos, que deu origem a várias palavras que você conhece. Dinâmico, dinamite, que é uma bomba, dínamo. Quem se lembra que há uns 40 anos atrás, muita gente não era nem nascida, as bicicletas, ela tinha um dínamo na roda de trás. E quando você rodava, o pneu rodava, gerava energia e acendia a luz da bicicleta. O farol da bicicleta. Só que tinha um detalhe, se a bicicleta parasse, a luz apagava. Isso é uma lição para mim e para você. Se essa unção não estiver em movimento, não acontece nada. Porque o dínamo só ocorre se estiver em movimento.
O Espírito Santo quer você em movimento o tempo todo, movendo as águas, fazendo as coisas acontecer. E quando você faz isso, mais a luz fica acesa, amado. Porque é o poder dínamo de Deus na sua vida. E você recebeu esse poder. Você recebeu esse poder. Lá em Atos diz, referente a Paulo, eu não sei, é Paulo e Silas. Chegou aqui agora aqueles que estão alvoroçando o mundo. Você está alvoroçando onde você vive? Você está alvoroçando onde você vive? Mas quem tem esse poder aí, alvoroça. Não deixa nada quieto. Lá no hospital, quando eu estou trabalhando, quando eu chego num canto lá, eles começam a falar coisa errada, quando eu chego, eles param. É respeito, mano. Respeito. Porque não, o Herto não participa dessas conversas, não. Eu realmente participo mesmo, não. Tem que ser assim, amado. Você tem que se impor como filho de Deus. Autoridade. Você tem autoridade. Lucas 24, 49, amado. Coloca aí. Não, Lucas 10, 19. Olha aí. Quer ver? Você vai ver. Olha aí, ó. Não sou eu que estou dizendo. Esse que eu vos dei o quê? Para pisar serpentes e escorpiões. O que são isso? Tipo de demônios. E sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Não só é uma parte. E absolutamente, nada absolutamente vos causará dano. Você crê nisso? Crê de verdade? Ou é só mentalmente? Ou é só mentalmente? Porque tem a diferença de você crer com a mente e crer com o coração. Quem crê com a mente, duvida. Quem crê com o coração, não duvida. Amém? Então preste atenção se você realmente crê na palavra com a sua mente ou com o seu coração. É importante você saber disso. Amém? Então, amados, Atos 2 agora. Então chegou o dia, a hora do cumprimento da promessa que Deus tanto falou no Velho Testamento. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Continue. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Continue. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Volte aí um pouquinho, volte aí no 3. Tem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim: e apareceram sobre ele línguas repartidas. Porque isso está mais perto do original. Por que repartidas? Preste atenção, onde foi isso? Foi lá em Jerusalém. Ele estava diante de pessoas que sabiam o que é uma coisa repartida. O Espírito Santo estava mostrando que os judeus, naquela época, só comiam animais que tinham os pés repartidos. Entendeu agora? Então ele estava dizendo, olha, isso que vocês estão vendo aí, vocês podem colocar na sua boca. Amém? Entenderam agora? Outro. Porque eles iam passar a falar sobre línguas que ia sair da boca deles. O Espírito Santo está dizendo, isso que eu vou falar aqui, pode colocar na boca de vocês, pode comer. Amém? Agora entendeu? Ó. O 5 agora. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, e todas as pessoas que estavam debaixo do céu. Então ali, amados, Deus disse assim, olha, isso que eu fiz agora, esse vento impetuoso, que trouxe agora, nesse dia, vocês podem colocar na boca de vocês, que é do meu espírito, que é do meu espírito. E eles passaram a falar em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas. Essa língua aí, amados, cadê? Volta aí o 4. Essas línguas aí
Se você tiver a Bíblia de Strong na sua Bíblia aí, no seu celular, você vai ver que é glossus. A palavra glossus, que vem da origem da palavra glossolalia, que é o termo teológico para línguas estranhas. Essa língua ali é glossus. Quando chega, agora vai para o 5. O 6. Versículo 6. E como não, o 6, Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviu falar na sua própria língua. Essa língua aí já muda. Essa língua aí é dialetos, que é as línguas que tem no mundo. Português, francês, alemão. Entendeu agora a diferença? O 3 fala de glossos, aí fala de dialetos. Ou seja, era uma língua estranha mesmo. Era uma língua que você fala quando você fica cheio do Espírito Santo. Uma vez um homem chegou para mim e disse assim, você está dizendo que quando você fala em línguas, você edifica a sua fé. Eu disse, verdade. Aí ele disse, não, essa língua aí não é a língua que você é a língua estranha, não. É a língua das nações que estão no meio. Aí eu disse, me diga uma coisa, se você falar inglês, a sua fé vai crescer? Ele disse, não. Então pronto, já respondi a questão. Se você for estudar espanhol, a sua fé vai aumentar? Disse, não. Eu digo, então pronto. Então a língua que eu estou falando aumenta a sua fé. Pronto. Aqui eu disse que você fala estranhamente, você aumenta a sua fé. Você edifica a sua fé, na verdade. Edificar é aicodomé, ou seja, você arquiteta a sua língua. É como se fosse uma construção. Você constrói a sua fé. A fé vem pelo ouvir, lendo, mas como é que ela é edificada? Quando você fala em outras línguas. Amém? Ou seja, o que você está lendo na Bíblia que você não compreende, quando você fala em língua, você está falando sobre algo que está misterioso naquele versículo, que você não está vendo, e você está falando aquela língua, está falando sobre esse versículo, e o Espírito Santo vai revelar essa revelação dentro do seu espírito, e você vai entender. Então, quando você ora muito em línguas, quando você vai para a Bíblia, você começa a entender ela mais facilmente. Os gargalhos que tem ali, o Espírito Santo vai mostrar dentro de você, porque você ativou dentro de você o dom de revelação. Porque a oração em línguas é um dom de revelação. A palavra é revelada a você. Paulo passou 14 anos para começar a entrar realmente no ministério. É tanto que ele diz lá em Gálatas 2. 14 anos depois, eu subi a Jerusalém, me encontrei com os discípulos, os apóstolos, mas eles não me acrescentaram nada. Olha o que Paulo diz, como é interessante. Eles não me acrescentaram nada. Porque o evangelho que eu prego, eu não aprendi de homens. Eu aprendi por revelação, oh glória. Aprendi por revelação, amado. Diz a teologia que Paulo passou 14 anos. Ele pregava o evangelho nesse tempo. Mas ele passou 14 anos, sabe aonde? Na caverna de São Paulo, que já encontraram essa caverna. Entre Damasco e Jerusalém. Ele passou, porque ele não podia voltar para casa. Se ele voltasse para casa, o Senhor ia matar ele. Como muitas vezes quiseram matar ele. Porque Paulo era judeu. Fariseu de fariseu. E de repente ele deixou aquilo ali e passou a pregar, como se diz naquela época, uma seita. Ele assumiu uma seita. E qual era a sentença? Morte. Quantas vezes no livro de Atos quiseram matar ele? Apedrejar ele? Ele teve um momento que ele desceu numa fortaleza amarrado num saco para tentar fugir. Para não matarem ele. Por quê? Ele simplesmente abandonou o judaísmo. Por uma causa maior. E ele disse, eu considero como esterco tudo que eu aprendi, de Gamaliel, do judaísmo, da lei de Moisés, pelo fato de conhecer agora a Cristo. O que aconteceu com vocês também. Amém? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Quando você é cheio do Espírito, você passa a falar uma língua diferente da que você fala normalmente. Todas as vezes no Velho Testamento, onde houve um mover muito grande do Espírito Santo de Deus, as bocas das pessoas foram afetadas. E não foi diferente do batismo com o Espírito Santo. Não foi diferente.
Amém? Então tem alguém aqui do discipulado que ainda não fala em línguas? Não tenha vergonha não. Vai ser uma bênção para você. Tem alguém? Eu queria... Pronto, amém. Amém. Aleluia. Tem mais alguém que não ora em línguas? Da turma do discipulado. E se você está aqui da igreja também e ainda não fala nessa língua, pode vir também. Aproveita a carona. Aproveita a carona. Falar em línguas. Eu gosto de dizer que falar em línguas é você orar em família. Você orar em família. O Pai, Jesus, o Espírito Santo e você. Os três estão entendendo o que você está falando. Porque tem um que está criando aquela oração, que é o Espírito Santo. Porque você fala o que o Espírito Santo criou para você falar. Por isso que é misterioso, amado. A língua que você fala, você não entende, mas o Espírito Santo entende, Jesus entende e o Pai entende. Entendeu agora? Aí o que é que você faz? Você continua falando. Às vezes você está orando por um problema que você vai passar daqui a 5 anos na frente. E quando chegar lá, você nem vai ver o problema, porque você já orou em língua sobre isso. Você vai orar por um problema do seu filho que você não está querendo resolver. O Espírito Santo vai lá e ora por você. Ele só quer sua língua emprestada. Ele só quer que você preste a sua língua a Ele. Quando você está orando em línguas, amados, o Espírito Santo está no comando daquela oração. Ou seja, você está orando na unção do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que é a oração perfeita. Quer orar perfeitamente, ora em línguas. Agora, se você orar em português, você não vai orar perfeitamente. Porque aí vai estar envolvido as suas emoções, os problemas que você está passando, talvez a sua falta de fé, talvez você não tenha segurança naquilo que você está orando. E essa oração não é perfeita. Porque ela tem algumas nuances que precisam de ser reparadas, vamos dizer assim. E a oração em línguas não. É o Espírito Santo que está no comando. É o Espírito Santo que está no comando. E quanto mais tempo você faz isso, melhor para você. Quanto mais tempo você faz isso. Paulo disse assim, eu oro em línguas mais do que todos vós. Porque ele sabia, amado, o benefício de você orar em outras línguas. Tem mais gente, não? Eu tivesse aí, eu vinha correndo para ser batizado. Um benefício desse, se você não querer, amado, misericórdia. Se levante e vem, meu irmão. Vai ser bênção na sua vida. Vai ser bênção na sua vida, amado. Aleluia. Cadê o pessoal do discipulado? Está aqui um candidato. Amém. A gente podia quebrar o protocolo e levar, para a gente continuar o culto, levar eles ali para vocês orarem por ele. Pode ser? Pronto, ali, ó. Vai ali com eles, ó. Pronto. Tem mais gente? Se vocês quiserem acompanhar, vocês do discipulado, a gente está numa aula também, porque hoje a aula foi um pouco diferente, mas vocês do discipulado, se quiserem ir, podem ir acompanhá-los lá, não tem problema nenhum. E se alguém também quiser ir para ser batizado com o Espírito Santo, pode ir agora. Levante e vá também com eles. Vá. Não perca essa oportunidade de sair daqui cheio do Espírito Santo. Vá, não se acanhe não. Não se acanhe não. Não se acanhe. Aleluia. É bênção, amado. É bênção que você vai chegar um dia e vai dizer, realmente eu já devia estar orando há mais tempo. Eu devia estar orando há mais tempo. Aí teve um irmão que disse, mas irmão, eu não estou preparado. Eu disse, como é que você não está preparado? Eu digo, você quer se preparar para ser batizado? Mas ele já mora em você. Você já foi considerado cidadão dos céus. Como é que você quer se preparar? O que você está querendo que aconteça com você para você ser cheio, você já é agora. Pelo contrário, o Espírito Santo é quem quer trabalhar em você.
Para você sair do nível que você está, para ir para um novo nível de glória. Você não pode ir para um novo nível de glória sem receber o poder de Deus dentro de você. Aí eu expliquei a ele essas coisas. Então ele disse, então quando chamarem você, vá correndo. Então se você está aqui, vou dizer de novo, se levante e vá lá para aquela sala ali, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu creio. Porque a unção está aqui, amado. A unção está presente. Aleluia. Glória. Amém? Como também hoje é uma mistura de discipulado com culto normal, se você está aqui ainda e não nasceu de novo, eu quero chamar você também para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquilo que eu falei hoje aqui. Para você se tornar uma nova criatura. Para o Espírito Santo vir habitar em você. Para o céu se abrir para você. Você vai ficar bem com Deus. Como o profeta Abacuque profetizou, amém? Que os céus destinem um orvalho, que a chuva sobre nós chove a justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Acho que falou. Vou repetir o versículo. Que o céu destine o orvalho, não fala de orvalho, está falando da doutrina. E que sobre nós chovam a justiça. Está falando sobre a justiça de Deus. Que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Aleluia. Isso aconteceu, amado. Hoje já é possível. A doutrina já está pronta para você. O orvalho. A justiça de você se tornar um com Ele. E brotou a salvação para você. Aleluia. Tem alguém doente aqui? Chega aqui agora é a voz de vocês. Agora... Ah, é sério? Pronto, sério. Espera aí, só um minuto. Amém, amados? Aprendeu alguma coisa? Se quiserem fazer pergunta, eu estou disponível. Amém, graças a Deus.